Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Deixa eu só fechar aqui. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha na nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Não se esqueça que tem caixa Maledite disponível aí no mês de fevereiro. É caixa assombrada com o tema Maledite, para você se proteger aí do zóio ruim da Maledite. Tem banho de ervas, tem incenso, tem incensário de olho grego, tem pulseirinha de olho grego. Tá muito legal. Tem caneca, tem comida gostosa, tem receita, enfim. Aquela coisa que você já conhece, ó. Maledite, caixa Maledite. Várias já foram hoje pro correio. Na verdade, já foram ontem pro correio, tá? Logo tá chegando aí na casa de vocês. Agora ainda tem algumas disponíveis, nós ainda temos, então não deixe de adquirir a sua, ok? Vamos ao relato de hoje, que é este: A Boa Alma. Vamos ver. Olá, Aninha, meu nome é Ciclaneide Fulana, enfim. Sou de São Paulo, sigo o canal desde 2016 e me tornei membro há pouco tempo, pois acho que esse relato vai para proibidão. Não, assim, deixa eu só dar uma olhada. Ele não foi para proibidão, mas talvez a gente tenha que tomar um cuidadinho aqui, mas tudo bem. Matheus, por favor, volte com os especiais, ela tá pedindo aqui. Desde já peço desculpas se houver erros gramaticais, pois sou ótima em literatura, mas em gramática eu sou uma negação. Tá tudo bem, vamos lá. Todos os nomes já estão trocados. Bom, por volta do ano de 1940, a minha bisavó, Zezinha, mudou-se do interior com seus 7 filhos para uma cidadezinha mais próximo da cidade de São Paulo. Zezinha era casada com seu Zé, mas este não morava junto à família. Ele morava na rua, no mundo. Viajava para outros estados e voltava quando bem entendia. Os filhos foram crescendo, 4 meninas e 3 homens, sendo uma das meninas Zildinha, a mais nova, com seus 11 anos, e o mais velho, com 21 anos, um rapaz chamado Filipo. Ele era lindo, alto, olhos cor de mel e cabelos encaracolados, que ele deixava bem volumoso. Filipo era homossexual, e sabemos como as pessoas que tinham essa simples característica na personalidade nessa época eram tratadas e sabemos como essas pessoas eram tratadas nessa época e como muitas delas tratavam a si mesmas, né? O caso dele não era diferente. Nascido em família católica, com mãe evangélica, tentava de todas as formas se manter no armário, digamos assim, mas era nítido. Sua mãe não dizia nada para não constrangê-lo. Mesmo assim, ele começou a sofrer perseguições dos fiéis. Cidade, na época, pequena, os fiéis estavam por todos os lugares. Ele não conseguia vender as galinhas da família, nem sentar-se em paz no banco da igreja, ou fazer compras na vendinha. Até que um dia, em frente a toda a sua família, no meio da igreja, o pastor começou um exorcismo no espírito maligno do homossexualismo, como eles chamavam na época, direcionado a ele, ao Filipo. E aquela cena humilhante deixou toda a sua família impressionada e ele envergonhado. Não saía mais de casa e caiu em depressão depois disso. Dona Zezinha sempre pediu para os irmãos chamarem um ao outro em seus respectivos quartos e as irmãs chamarem umas às outras por questão de privacidade assim nos quartos. Os meninos não entravam no quarto das meninas e vice-versa. Mas naquele dia em específico, ela pediu para Zildinha chamar Filipo para jantar, pois os outros irmãos estavam parando uma briga entre os cães lá. Cães estes, inclusive, muito amáveis e que não costumavam brigar entre si. Ao virar a maçaneta da porta do quarto, ouviu-se um tiro fatal, que deixou toda a casa em completo silêncio. Os cães se aquietaram e deitaram um pertinho do outro, como se tivessem abraçados. Os irmãos não correram, pois sabiam do que se tratava. Apenas se entreolharam e foram de encontro à sua mãe.
Mas era Zildinha que estava parada em frente à porta, olhando seu irmão desfalecido, sentado em uma poltrona. Eu não vou explicar aqui a cena ou como estava, mas ela encontrou a situação, entendeu? Bom, enfim, a polícia foi lá, encontrou e deu parecer de que ele tirou a própria vida. Poucas semanas depois, começaram os fenômenos. Escutavam passos e uma bolinha de gude quicando e rolando à noite no sótão. O que é essa bolinha de gude, gente? Isso daí eu já escutei em apartamento, mas sempre achei que era uma criança brincando lá em cima. Mas já ouvi vários relatos aqui falando dessas bolinhas, inclusive em lugar que não tem nada em cima. Olha lá. E uma bolinha de gude quicando e rolando à noite no sótão. Uma vez por noite, todas as noites. Quando alguém esquecia de trancar o galinheiro e voltava para trancar, lá estava o galinheiro bem trancado já, com todos os 4 cadeados fechados. Eles sentiam o cheiro dos cabelos do Filipo. Ele era muito cuidadoso e despejava perfume no condicionador. Ficava com os caixinhos cheirosos. Eram coisinhas sutis. Sua mãe, que estava desolada, continuava a vida por seus outros filhos, mas esquecia de desligar o rádio, esquecia de armar os mosqueteiros das camas das meninas, e quando se lembrava ia ver, e lá estavam as meninas dormindo com os mosqueteiros já armados, com as janelas fechadas e o rádio desligado. Ela sentia que ele estava lá, cuidando da família, e orava a Deus pedindo forças para continuar. Ela não conseguia mais ir à igreja, e suas amigas, entre aspas, a abandonaram. Ela era a mulher que criou um filho gay e suicida. A família inteira foi excluída pelas pessoas daquela cidadezinha. Então ela não conseguia pedir ajuda para o pastor. Pediu para orarem por seu filho e a ignoraram. Pediu para orarem em sua casa e também foi ignorada. Como ninguém se importava em ajudá-la, ela começou a acolher a presença do filho. Os irmãos acolhiam a presença do irmão, e quando já não tinham mais medo, começaram os pedidos. As irmãs queriam ver o irmão saber. As irmãs queriam ver o irmão, saber como ele estava, e oravam a Deus para isso, mas Filipo também escutava, e começou a aparecer em um espelho que ficava na cozinha em frente à mesa. As meninas sempre o viam, e qualquer um mesmo, até os que nunca haviam visto Filipo ou conhecido, que olhasse para o espelho, no ângulo correto, via Filipo, lindo como sempre. Ai, gente, tinha que ser ainda do ângulo correto. O tempo foi passando. As meninas agora eram adolescentes e queriam sair e voltar às 8 da noite. Queriam ir ao centro da cidade, tomar um sorvete, conversar com algumas amiguinhas que fizeram. E Zildinha estava rebelde. Tratava as pessoas com má educação, era grossa e respondia a todos. Não respeitava ninguém e começou a desrespeitar sua mãe. Um dia, Dona Zezinha, tentando aconselhar sua filha, disse: "Filha, por que faz isso com a sua mãe? Eu nunca levantei a mão para você, pois eu te respeito. Você está me magoando assim." Ela escutou a seguinte resposta: "Pois se tivesse me batido, eu te obedeceria." Naquela noite, Dona Zezinha orou a Deus, como sempre, e pediu para que ele colocasse juízo na cabeça de sua filha, para que ela se tornasse uma mulher gentil e que usasse da educação que ela havia dado. No meio da madrugada, ouviu-se de longe 2 tapas e Zildinha gritando e logo depois chorando. Sua mãe perguntou o que tinha acontecido. E Zildinha disse que estava dormindo quando começou a sentir uma mão quente fazendo carinho em seus cabelos e depois em seu rosto. Enquanto sentia, ela escutava a oração de sua mãe no sonho. Enquanto sentia, ela escutava a oração de sua mãe.
No sonho, via sua mãe ajoelhada em um lugar lindo, junto de muitas outras mães ajoelhadas. Então, com o fim da oração, Zildinha sentiu aquilo que a acariciava se levantar, se colocar em sua frente e, com uma força enorme, um tapa com a palma da mão. Ela sentiu com uma força enorme um tapa com a palma da mão e voltar com o dorso da mão do outro lado, tipo, fez assim, ó, do seu rosto. O tapa foi tão dolorido que ela sentia o ardor como uma queimação em seu rosto. Os irmãos riram dela. As irmãs ficaram com medo. Sim, Zildinha levou 2 tapas do irmão, Filipo. Ela é uma mulher muito gentil e educada hoje em dia, tá? No sítio onde moravam, havia uma parte do terreno que mais parecia com um local abandonado. Ficava um pouco longe da casa e havia um muro baixo para separar o pequeno sítio do terreno que não fazia parte do lote. Os meninos resolveram então capinar todo o mato para poderem ter uma vista melhor, construir suas casas ali no terreno e ficaria parecido com uma pequena vila de rua. Após capinar todo o mato, resolveram fazer umas barraquinhas de festa junina por ali. Nessa época, todos os filhos já estavam adultos. A cidade havia crescido bastante e tinham vizinhos por perto. Havia mudado o local do centro da cidade para mais próximo do sítio, o que era ótimo para a família. Tem uma gata aqui miando. Olha o miozinho dela. O que era ótimo para a família. Começaram a ter mais amigos e Dona Zezinha comparecia em outra igreja onde a tratavam muito melhor. Estavam felizes mesmo com a presença de Filipo, que a essa altura já havia tocado em todos, e todos o viam e viam outras coisas por ali. Começou a geração médium, por morarem com um fantasma. Começou a geração médium, por morarem com um fantasma ou um espírito e viverem em paz. Resolveram aproveitar a comemoração da festa junina, que na época diziam durar o mês de junho, e armaram as barracas. Fizeram as comidas típicas, chamaram a igreja e comunicaram no bairro que na rua deles teria barraquinhas. Minhas tias fizeram até barraca do beijo. Alguns homens mal educados começaram a fazer xixi no terreno do sítio, no muro baixo. E já viu, né, Ana? Não deu outra. Filipo aparecia para todos eles, mandando eles respeitarem o local, colocar seus pequenos negocinhos para dentro das calças, insultando eles de todas as formas. Muitos homens notavam o que ele era, que era um fantasma no caso, e fugiam sem olhar para trás. Mas alguns até queriam briga, e logo se via, ali próximo, um bêbado brigando sozinho, respondendo xingamentos e correndo rua abaixo como se tivesse visto a coisa mais assombrosa de sua vida. As pessoas achavam estranho e riam, mas a família sabia o que era e sinceramente gostavam. Com o passar dos anos, Filipo foi ficando mais violento, mais feio. Agora ele fedia e sua mãe pedia que ele fosse, que ele seguisse com o destino dele. Mas ele dizia que tinha que fazer algumas coisas para ela antes de partir e que não aceitaria deixá-la antes disso. Com todos os filhos casados e fora de casa, seu Zé resolveu voltar agora para ficar, pois naquela casa precisava de um homem, como ele dizia, que a mulher dele não podia morar sozinha e aquela casa era dele. As galinhas eram dele e tudo era dele porque ele é o marido que Deus mandou para Dona Zezinha. Ele não acreditava em fantasmas ou espíritos. Acreditava apenas em Deus e no pé rachado. O diabo? É isso? Em Deus e o diabo. Acreditava só em Deus e no pé rachado. Quando começou a notar as estranhezas da casa, ele começou a ficar com ódio de Zezinha. Achava que ela estava escondendo o homem dentro da casa dele. Começaram as brigas e ele tentou vender a casa sem avisá-la. Vendeu por um carro. Trocou a casa por um carro, é isso? Em um bar qualquer. Ana, ele chegou com o carro e começou a colocar as coisas lá dentro. Dizia para ela que
dizia para ela que parasse de fazer o almoço e que começasse a arrumar as coisas, pois a casa havia sido vendida. E ele dizia: você vai pegar as suas coisinhas e vai para a casa de algum dos meninos. Eu vou passar lá para avisar que eu vendi a casa, mas eu vou amanhã. Você vai hoje. Minha avó começou a rir, mas começou a rir muito e muito alto, dizendo: Deus nunca permitiria que logo você me botasse para fora da casa que ele me deu. Deus me disse que eu vou viver aqui até que o meu primeiro bisneto vá nascer. Então você que solte minhas coisas, pegue o seu carro e vá embora. Pois bem, ele não a escutou e ficou desmontando os móveis. Chamou os meninos, mandou levarem sua mãe. E ela não saía da casa. Os meninos se recusaram a jogar o pai para... os meninos se recusaram a tirar a mãe e jogaram o pai para fora. Ai, amo, ela disse. Claro, né? Quem que tava ali todo o tempo fazendo de tudo pela família? Ela! Mas ele ficou ali esperando o comprador chegar de manhã para pegar as chaves. Ana, o tal do comprador nunca apareceu. Seu Zé estava com o carro, com todos os documentos. Faltava apenas algumas assinaturas que ele daria naquele dia. Tinha uma carta à mão assinada decretando a troca. Ele esperou e esse homem nunca apareceu. Mas essa situação do seu Zé tentar vender a casa, receber o pagamento e o comprador não aparecer, aconteceu várias e várias vezes. Foram 8 tentativas de vender a casa e nenhum dos 8 compradores apareceram. Eles pagavam e sumiam. E foi assim por anos. Após o seu Zé ficar mais velho e ir ficando debilitado, foi sendo cuidado por seus filhos e Dona Zezinha. Construíram uma pequena casinha para ele e um dia ele levou uma surra de Filipo, a quem ele chamava de demônio. E ele resolveu chamar umas irmãs da igreja para benzerem a casa. Assim que elas colocaram os pés na vila, as televisões pararam de funcionar. Elas ficaram só naquele chiado. A porta da casa de Dona Zezinha trancou-se e não abria por nada. Foram horas de muita oração. Escutaram aquelas bolinhas de gude e o lamento dele, pedindo desculpas à irmã Zildinha, que o encontrou e ficou traumatizada. Ele chorava e dizia que só queria ter amado alguém, que queria ter se casado e entrado com um terno branco na igreja. Ele dizia isso por baixo da porta e após mais de 5 horas de oração, e já haviam até chamado a polícia, pois os vizinhos achavam que tinha um homem querendo tirar a própria vida dentro da casa. Os policiais tentaram abrir a porta em vão. E depois de escutar os familiares, eles apenas ficaram ali esperando para ver se tinha alguém dentro da casa. Algum foragido que a família queria esconder. A oração de Dona Zenilda, pedindo que Deus aceitasse seu filho assim como ela pediu muito para abrir um caminho no qual seu filho pudesse seguir, que ele estava arrependido. E finalmente as televisões que antes mesmo fora da tomada não desligavam, desligaram. O silêncio tomou conta. A porta destrancou e não tinha mais ninguém lá dentro. Não ouvia-se mais as bolinhas de gude, ele não estava mais no espelho, aquele cheiro forte, fétido, não estava mais na casa, nem o cheiro gostoso do cabelo de Filipo. Não tinha mais nada. Os policiais olharam, ficaram com dúvida, mas simplesmente fizeram um boletim de ocorrência de perturbação da paz, resolvida sem violência ou envolvimento policial, e foram embora. Agora, quando alguém esquecia o galinheiro aberto, as galinhas fugiam. Os meninos, voltando da escola, se punham a fazer xixi no pequeno murinho e ninguém os assustava. Apenas Deus escutava as orações de Dona Zezinha e ela agradecia por isso. Dona Zezinha faleceu 1 ano após o nascimento do seu primeiro bisneto, em 2018, com 98 anos.
Dizem que ela aceitava muito bem o filho, pois ela também sentia... dizem que ela aceitava muito bem o filho, pois ela também sentia atração por mulheres, em um tempo onde a bissexualidade ainda não era conhecida e nem se cogitava tal coisa. Ana, eu tenho muitas outras histórias que gostaria de enviar. Essa é a menor, por isso é a primeira que envio. Amo o canal, apesar de não conseguir assistir-os ao vivo. Um beijo para você e para os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Que história, hein? Gente, que situação, que triste, não é? Como pode? Bom, deixem seus comentários sempre com respeito, por favor. E assim, outra época, se bem que hoje ainda tem alguma coisa, né? Mas naquela época era muito difícil, imagino, né? Situações como essa. Quantas situações como essa não deve ter acontecido? Principalmente nesse passado aí, nessas décadas passadas, não é? Mas olha que interessante, ele sendo ativo, um espírito super ativo e super presente ali na família e aparecendo o tempo todo e fazendo as coisas, ajudando e tudo mais. Mas isso, no fundo, não era certo, não era bom para ele, nem para ninguém. E aí, apesar de tudo, né, com a oração ali, ele conseguiu seguir seu caminho, provavelmente. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui!